Foi uma bênção especial ter a sessão de domingo da Conferência Geral, que coincidiu com o dia em que comemoramos a Páscoa. Nossa ênfase na Páscoa abrange os acontecimentos que moldaram a eternidade e ocorreram no Jardim do Getsemane, na Cruz do Calvário e no Jardim do Sepulcro, onde Jesus Cristo ressuscitou. Testifico que sua expiação cumpriu o plano de salvação estabelecido por seu Pai e proporcionou o caminho para que todos os que já viveram se libertem da morte incondicionalmente e do pecado sob a condição de arrependimento. Portanto, as doutrinas essenciais da ressurreição e da expiação foram cumpridas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este domingo de Páscoa também coincide com a data da magnífica aparição do Salvador, que ocorreu no Templo de Kirtland no domingo de Páscoa de 1836, há 190 anos. Apenas uma semana após o Templo de Kirtland ter sido dedicado. Aquele dia, como hoje, foi uma das épocas em que a Páscoa cristã e a judaica coincidiram. A aparição do Salvador ao profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery e as chaves conferidas por Moisés, Elias e Elias o profeta são fundamentais para a restauração do Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias. O papel de Elias, o profeta, na restauração das chaves do sacerdócio do poder selador é crucial em nossa jornada de retorno ao Pai como povo do convênio. Um pouco da história da igreja ajudará a colocar esses eventos em perspectiva. Na noite de 21 de setembro de 1823, o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, então com 17 anos, em uma pequena cabana de toras em Palmyra, Nova York. O anjo Moroni apareceu 3 vezes durante aquela noite e outra vez pela manhã. Ele ensinou e reensinou informações essenciais relacionadas ao desenrolar de eventos futuros da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Ele contou a Joseph sobre placas de ouro escondidas numa colina próxima dali. Além disso, citou profecias do Velho Testamento. A segunda sessão de Doutrina e Convênios contém as palavras de Moroni a Joseph Smith relacionadas a Elias. Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Se eu tivesse 17 anos e só tivesse acesso à Bíblia, eu ficaria muito confuso. Quem era o profeta Elias? E que sacerdócio ele revelaria? Por que toda a terra seria destruída se os filhos não voltassem o coração para seus pais e não se lembrassem das promessas feitas a eles? Elias foi um profeta extraordinário que possuía as chaves sagradas do sacerdócio e por meio de quem milagres poderosos foram realizados. Cristãos, muçulmanos e judeus de todo o mundo aceitam Elias como um profeta. Os muçulmanos acreditam que Elias foi um profeta enviado por Deus, Alá, para afastar as pessoas da adoração a ídolos, especialmente a adoração a Baal, e fazê-las voltar a adorar o único Deus verdadeiro. Os judeus aguardam o retorno de Elias há mais de 2.900 anos, como precursor da vinda do Messias. Antes do ministério mortal de Jesus Cristo, o profeta Elias exerceu o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque. É digno de nota que Elias também apareceu com Moisés por ocasião da transfiguração de Cristo. Elias conferiu as chaves do sacerdócio do poder selador a Pedro, Tiago e João. Também é significativo que quando Cristo visitou o continente americano, ele especificamente recitou ao povo o relato de Malaquias no Velho Testamento sobre Elias e o papel dele em unir as famílias para a eternidade, antes da segunda vinda de Cristo. Graças à restauração, entendemos o papel importante e fundamental que Elias desempenhou na salvação da humanidade. Elias conferiu a Joseph Smith as chaves do sacerdócio, que pertencem ao poder selador para ligar ordenanças e convênios sagrados na terra e no céu. Isso inclui as ordenanças vicárias de salvação e exaltação, que devem ser realizadas aqui na terra, nos templos do Senhor.
As ordenanças de selamento entram em vigor após esta vida e na eternidade, para selar maridos e esposas, pais e filhos. Sem essas chaves, não há famílias eternas, e toda a terra seria completamente devastada. Uma das muitas experiências espirituais especiais que tive com meu querido amigo e amado companheiro de missão, e mais tarde meu presidente de quórum, o presidente Jeffrey R. Holland, foi relacionada ao profeta Elias. A partir de 2009, o presidente Holland e eu tivemos o privilégio de acompanhar vários grupos de pessoas, incluindo líderes rabinos reformistas, conservadores e ortodoxos, bem como líderes judeus seculares, em visitações aos templos aqui em Utah. Na pia batismal, eu lhes explicava a doutrina do batismo por nossos antepassados falecidos. Isso está diretamente ligado às promessas de Malaquias de voltar o coração dos filhos a seus pais falecidos. Li para eles 1 Reis 7:25, em que o templo de Salomão é descrito. O reconhecimento de que a pia batismal fica sobre o lombo de 12 bois, representando as 12 tribos de Israel, trouxe lágrimas a alguns deles. Eles perceberam que estavam essencialmente olhando para certos aspectos do Templo de Salomão que têm um significado sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Quando entramos na sala de selamento, o presidente Holland, muito emocionado e com lágrimas nos olhos, explicou-lhes que não queria ofendê-los, mas se sentiu compelido a compartilhar algo. Então, de uma maneira muito poderosa espiritualmente, ele explicou que Elias, o profeta, de fato, veio e restaurou as chaves sagradas que permitem o selamento eterno de maridos, esposas e suas famílias. Ele explicou que a sala de selamento, onde estávamos reunidos, é um lugar em que as chaves restauradas são exercidas. Nossos amigos judeus apreciaram o fato de que os relatos dos profetas contidos nas escrituras do Velho Testamento são apresentados de modo muito proeminente em nossos templos e em nossa doutrina. Alguns anos depois, os líderes judeus pediram que celebrássemos o aniversário de 175 anos da histórica dedicação da Terra Santa em Jerusalém, realizada por Orson Hyde. O Elder Holland e eu fomos abençoados por representar a igreja naquela celebração. Duas experiências posteriores a esse evento foram particularmente significativas para mim. Na primeira, entendi melhor a conexão do Elder Holland com Jerusalém. Ele tinha pouco mais de 30 anos quando, como representante do presidente Spencer W. Kimball e de outros líderes da igreja, foi designado a liderar o estabelecimento do Centro de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Ele trabalhou por aproximadamente 15 anos, com muitos outros, para construir a maior parte dos edifícios da igreja em Jerusalém. O Elder Holland trabalhou incansavelmente com líderes palestinos e judeus. O Elder Holland adorava estar nos lugares em que o Salvador realizou milagres e cumpriu sua expiação. A segunda experiência foi durante uma visita a Jerusalém, na qual eu e minha esposa Mary nos juntamos ao Elder Holland e sua esposa Pat e passamos um tempo próximo ao Jardim do Sepulcro, lendo os preciosos versículos de cada um dos 4 evangelhos que relatam os últimos dias do ministério terreno do Salvador, culminando em sua gloriosa ressurreição em seu sacrifício expiatório. Conseguem imaginar os sentimentos de 2 ex-companheiros de missão que agora serviam como apóstolos e de nossas queridas esposas, tendo a oportunidade de andar por onde Jesus andou, lendo as sagradas escrituras dos últimos dias de seu ministério mortal e sentindo o espírito daqueles acontecimentos milagrosos? Quero lhes assegurar que não precisam estar fisicamente em Jerusalém para sentirem o que sentimos, e que continuamos a sentir muitas vezes desde aquele dia. Vocês podem ter esse conhecimento e confirmação do Espírito ao estudarem a vida de nosso Salvador, a restauração do sacerdócio e o retorno das chaves seladoras por Elias, o profeta, que unem nossa família para a eternidade. Vocês podem sentir pela certeza da confirmação espiritual que nosso Salvador cumpriu o plano do Pai. Ele expiou nossos pecados e rompeu as ligaduras da morte para que pudéssemos voltar ao Pai e ao Filho no reino celestial.
Prometo-lhes neste dia de Páscoa que, ao permanecerem fiéis às suas ordenanças, convênios e mandamentos, seu relacionamento com nosso Salvador será cada vez mais próximo, assim como seu apreço e gratidão pelas chaves seladoras que foram restauradas nesta dispensação. Testifico que as chaves conferidas pelos profetas antigos ao profeta Joseph Smith no Templo de Kirtland são uma parte essencial do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Como apóstolo, presto o meu firme e seguro testemunho de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que lidera esta igreja. Testifico de sua expiação e ressurreição, e me regozijo com vocês neste domingo de Páscoa especial, por tudo o que o Salvador realizou, para que tenhamos vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.